Nós estamos muito felizes por estarmos mais uma vez na casa de Deus. Vejo a igreja completamente lotada e fico muito feliz. Nós, vocês e eu, vamos aprender e ganhar muito nessa noite e nesta semana de oração. Sempre lembrando que a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Não é minha. A mensagem não é minha. A inspiração não é minha. Obrigado, irmão. Eu ia pedir. Com licença, irmão. Deus tem muitas bênçãos para você durante essa semana. Para o seu lar, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus parentes. Você que é solteiro, que gostaria de ter um companheiro, uma companheira, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todos. Quer alcançar a todos, quer salvar a todos. Esta é a mensagem adventista, ela não é minha. Essa é a mensagem da Bíblia, ela não é minha. É a mensagem de Deus. Nós estamos tendo nesta semana, e eu estou vendo algum de vocês, alguns fazendo os pedidos de oração, podem pôr, mesmo durante o culto. Quem não fez pode fazer e trazer o seu pedido. Os pedidos devem ser com respeito à família, ao casal, a resolução de problemas com filho, de relacionamento com pai e filho, da conversão do pai, da conversão da mãe, da conversão do esposo, da conversão da esposa, deve ser relacionado com a família. Você deve fazer o seu pedido. A irmã Rosa tem ali os pedidos, tem ali os papeizinhos, a caneta. Você que não fez hoje, pode fazer quarta-feira, trazer, e no sábado nós vamos fazer uma oração especial por todos os pedidos. E cada dia nós vamos fazer uma oração especial pelo lar, pelos casais, pela família, tá? Então, está aqui, vocês tragam e colocam aqui os pedidos. Agora eu peço para vocês se levantarem. Muito bem. Vamos fazer uma oração pelo seu lar, pela sua família, pela convivência sua com seu pai, pela convivência sua com a sua mãe, pela convivência sua com seu esposo, pela convivência sua com a sua esposa, pela convivência sua com seus filhos. Que Deus abençoe, dê força, dê fé. Se você está enfrentando dificuldades com filho, está enfrentando qualquer tipo de dificuldades no lar, Deus vai te abençoar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos dadas a cada um de nós, ao nosso lar, à nossa família. Estudamos ontem o plano teu para nós, de casais. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê força, nos ajude a superar todas as dificuldades, as divergências que há entre o casal, entre os filhos, os pais, que trazem angústia, tristeza, os problemas que eles enfrentam. Dê força, dê fé, alcance a todos os filhos, a todos os pais, e ajude que naquele dia, quando o Senhor voltar, todos nós estejamos prontos para te encontrar. Fica conosco nessa noite e traga, Senhor, através do teu Espírito, uma mensagem de fé e esperança que venha de acordo com a nossa necessidade. Fica conosco ao abrirmos a tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmão Ayrton, e como é que é o seu nome, irmão? Michel. Pode sentar para vocês verem melhor. Com licença. Eu tomo muita água por causa que eu uso muito a voz. Além de pregar, eu canto, e a água ajuda a lubrificar as pregas vocais, fortalece a voz,
ajuda bastante e eu preciso muito de tomar água. Eu tomo água o dia inteiro, muita água. Então eu necessito, isso é importante para mim. Muito bem. Vamos lá. Eu gostaria de pedir, se é possível, apagar essa luz. Aí, tá bom. Muito bem. Lar de esperança. O que é um lar? Uma casa. Falem para mim, é interativo. Vocês sabem que é sermão interativo? É aquele que o público participa. Os pregadores adventistas, os melhores pregadores, como o pastor Luiz Gonçalves, pastor Nemuel Estina, pastor Bulhon e outros, os sermões deles atualmente são interativos. O público participa do sermão. Então, eu adotei esse sistema. Eu quero que vocês participem, para vocês não ficarem apenas observando. Para vocês participarem junto do sermão, tá bom? Falam para mim o que vocês estão vendo ali. Uma família composta de quê? Pai, mãe e filho, só. Pai, mãe, que mais? 2 filhos, os filhos, né? Muito bem. O que é isso? Um lar. A composição de uma família, segundo a lei do nosso país, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal do Brasil, diz que a família é composta de pai, mãe e filhos havidos daquele casamento. Ou se adotarem, ou se alguém for morar junto. Isso é família. Esse é o plano de Deus. Um homem e uma mulher se unindo e procriando, fazendo uma família. O que a família deve fazer? Deve criar os filhos, passar para os filhos orientação, instrução, tudo que eles puderem para que os filhos cresçam, aprendam no lar e sejam gente do bem. Nessa constituição da família, que é a constituição da Bíblia, está desde o Éden inserido na família a orientação espiritual, a orientação moral e as orientações físicas para o bom desenvolvimento. Nós somos divididos em 4 partes. A Bíblia chama isso de faculdades. Faculdade intelectual, moral, física e espiritual. Nós precisamos, para ser pessoas equilibradas, desenvolver todas as faculdades harmoniosamente. A educação cristã ensina que deve-se desenvolver essas 4 faculdades por igual. As escolas lá fora ensinam que nós precisamos desenvolver intelectualmente a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa capacidade, devemos desenvolver fisicamente. Existe hoje uma gama de propaganda sobre academia, desenvolvimento físico, alimentação equilibrada e etc. E dizem que nós devemos desenvolver moralmente, ética, cidadania, para sermos boas pessoas, mas não falam sobre o desenvolvimento espiritual. E aí nós ficamos capenga, mancos, na nossa formação, no nosso desenvolvimento. É por isso que vocês estão aqui, para se desenvolverem espiritualmente também. Porque somos um todo, somos um complexo. Todas as nossas faculdades devem ser desenvolvidas harmoniosamente. E no lar nós devemos aprender isso. Por isso que na igreja há as classinhas para as crianças. Eu fui para a classe, aqueles que nasceram na igreja foram para a classe das crianças quando ele não entendia nada. Ele nasceu, recém-nascido, foi para a classinha das crianças. E eu já vi muitas pessoas lá fora falar:
Mas para que classinha de neném? Ele não entende nada. E vocês que são professoras sabem que isso não é verdade. Nós devemos formar a criança desde o ventre, desde a concepção. O irmão White diz que nós devemos nos preparar para ser pais desde antes do casamento. Vejam a importância da família na Bíblia. E aí, a gente começa aqui. Texto base. Eu queria pedir à irmã Rosa. Você está sem óculos. Então eu vou pedir para você. Fernanda. Gênesis, todos que tiverem a Bíblia, abram. Gênesis 2, 21, 22, 23 e 24. Então, o texto base para as nossas considerações é Gênesis 2, de 21 a 24. Só um minutinho. Eu vou esperar todos vocês acharem. Gênesis 2. Acharam? Gênesis 2, capítulo 2, versículo 21 até o 24. Acharam? Muito bem. Pode ler, Fernanda. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, quem criou o lar, quem criou a união do homem e da mulher, quem? Deus. Isso é ponto passivo. Tá certo? Então, foi criado por Deus. A união da mulher e do homem formando o lar. Daí depois viriam os filhos e formariam o lar. Muito bem. O que Deus fez? Tudo. Mas ele fez cada animal com a sua parceira, ou com o seu parceiro. Tá certo? Mas para o homem, ele não fez. Por quê? Há muitas respostas. E os teólogos e a Bíblia dizem, e eu acredito nisso, Deus deixou o homem sentir necessidade, sentir falta, ver a diferença, sentir interesse em ter uma companheira. Aí Deus pegou um boneco de barro, pôs no chão, criou uma mulher, soprou o fôlego de vida e falou: aqui é a sua mulher. Não foi assim? Não? Não foi assim? Não foi assim, querida? Não. Como é que ele fez, irmão? Ele deu um sono para o homem, uma anestesia geral. Tirou uma costela. Mas, irmão, de uma costela dá para fazer uma mulher? Por que Deus faz? Porque Deus é o Deus do impossível. Não havia companheira para Adão, então Deus criou uma. Tirou um pedaço de osso com carne e criou uma mulher. E aí a Bíblia diz assim: portanto, deixa o homem, pai e mãe, a sua família natural, e forma uma outra família. Esse era o plano divino, o plano da Bíblia. Esse é o plano da Bíblia. Aí, os 3 Ds do casamento. Vocês sabiam que o casamento tem 3 D? É verdade. Vocês vão ver. Olha lá. Primeiro D. Leiam para mim. Mais na frente eu coloquei, porque isso aí não foi eu que montei, já vem montado. Mas eu complementei algumas coisas. Eu coloquei algumas coisas. Fui no dicionário e peguei a palavra determinar.
peguei e pus o que é determinar. Vou explicar nos mínimos para vocês. Deus determinou o casamento. O que ele fez? O que ele falou? Quando ele falou, não é bom que o homem esteja só, ele criou o casamento. Ele criou a necessidade do casamento. Então ele determinou, não é bom que o homem esteja só. Isso não foi o homem que falou, foi Deus que falou. Tá certo? Segundo D. O que é definir? Nós vamos ver o que é definir. O que ele falou? Monogâmico, heterossexual e vitalício. Eu não vou fazer comentários sobre heterossexual. Vou falar sobre monogâmico. Monogâmico é um homem e uma mulher. Não, 4 mulheres e um homem, como a gente vê na televisão. Tá certo? E vitalício. Enquanto ambos viverem. Isso foi determinado por Deus. O terceiro D. O que está escrito ali? É para vocês lerem. Deus fez o quê? E nós vamos ver o que é defender. O que ele fez ali? Exatamente, irmãos. Nós respeitamos qualquer tipo de separação. Nós respeitamos. E a igreja aceita quando o homem vai embora, quando a mulher vai embora, quando um rompe a relação. O outro, segundo a Bíblia, está livre para contrair novas núpcias. Mas nós, como igrejas, não aceitamos, isso não sou eu que estou falando, é as normas da igreja. Não aceitamos a separação quando o casal diz assim, nós não combinamos. A igreja não aceita esse tipo de separação. Porque nós vamos ver aí que Deus pode restituir o seu casamento. Deus pode fazer isso. Nós criamos os problemas, mas Deus tem a solução. Continuemos. Embora todos saibam que Deus criou o casamento, de maneira geral, como é que anda o casamento? Como é que anda aí fora, os casamentos aí fora? Anda bem o casamento? Não anda. Exatamente. Mas por quê? Agora eu pergunto para vocês, por que essa instituição está falida? Casar e descasar. O que mais? Também. Não, você está certíssimo, tá? Mas ali está uma das razões fortes. Irmãos, eu tenho amigos que falam assim, é tão gostoso ter sexo com a minha mulher que eu quero ter com todas as mulheres do mundo. É isso o plano de Deus? Não. Ah, eu tenho a minha mulher, mas eu tenho outras. Deus fez para a gente mesmo. E é assim. Esses pensamentos solapam o relacionamento. Então, o casamento é antes de tudo o quê, irmão? Por quê? Por que experiência espiritual? Agora eu quero que vocês me falem. Por que experiência espiritual? O casamento é antes de tudo uma experiência espiritual, depois emocional e só então carnal. Explica para mim isso. Tá aí. Parabéns, Fernando. A experiência espiritual. Se você não for para o casamento com um sentimento espiritual de Deus, de agradar a Deus, de cumprir o plano de Deus, de agradar a sua esposa, de fazer tudo para ajudá-la, segundo o plano de Deus, você está fora do plano de Deus. Se não tiver uma experiência espiritual, não tem solidificação no casamento. Depois, uma experiência emocional. O que é isso? A emoção, gostar, atrair, sentir atração um pelo outro.
amar um ao outro. E depois a união carnal, que é o sexo. O sexo, irmão, ele só tem um objetivo: a harmonia e equilíbrio entre o casal. E procriação. É o plano de Deus. É um plano... Oi? Exatamente. Exatamente. Primeiro se olha o físico. Olha os jogadores de futebol, olha os artistas da televisão, é assim. Casam 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano depois já separaram. E teve um caso do Ronaldo, o jogador de futebol, que ele durou 1 semana o casamento dele. Um casamento milionário. Casou num castelo na França. 1 semana depois estava separado. Porque não tem o poder, não tem a força de Deus, não tem a parte espiritual. Aí, a gente continua aqui. Olha aqui, ó. O que está escrito ali? Leiam para mim. Como é que é? Quem? A minha mulher. Mas não, está errado. A minha mulher tem que estar espiritualmente saudável. O meu filho tem que estar espiritualmente saudável. O meu esposo tem que estar espiritualmente saudável. É assim que está escrito ali? Quem? Eu. Eu tenho que estar espiritualmente saudável. Eu tenho que estar bem com Deus, para poder canalizar o amor para minha esposa e para os meus filhos. Então vamos ver aqui, ó. Vamos analisar isso de novo. Deus determinou o casamento. Eu pus isso aí. O que é determinar? Leiam para mim. E isso é o que diz o dicionário. Então Deus determinou. O que ele fez? Ele indicou com exatidão. Ele precisou, ele fixou, ele estabeleceu. Está claro isso aí, irmãos? Está claro isso aí? Isso não sou eu que estou inventando, isso está na Bíblia. Está certo? Muito bem. Quem é casado sabe que nenhum outro relacionamento pode substituir com precisão o casamento. Não tem outro tipo de relacionamento que mais se aproxime do relacionamento com Deus. Sabiam que o casamento é o símbolo da união com Cristo? Quem é a igreja? A noiva. E quem é a igreja? Nós, você e eu, somos a igreja. E o que é a igreja? A noiva de Cristo. Quem é Cristo? O príncipe. Quem é Deus? O rei. Vai ter o casamento do príncipe. A noiva é a igreja. Então o casamento é o símbolo da união com Cristo. Vejam que coisa profunda, irmãos. E aí está escrito ali. Leiam para mim. Vocês concordam com isso? Não é assim que as pessoas querem ir fora? É ou não é aí? É assim. Mas dentro da palavra de Deus, não é assim. Esse é o plano de Deus. Continuemos aqui. O que Deus quer para a minha vida e para a sua é que você se case, tenha família. Ah, mas não é para todo mundo. Eu não vou entrar nesse detalhe. Só gostaria de dizer o seguinte: Deus tem um plano para você. Busque a Deus e Ele vai te mostrar o melhor. Perceba que tudo que envolve o casamento é o quê? Fala para mim essa foto aí. Como é que é essa foto? Falam para mim. Uma pessoa falou, irmã Rosa. O que mais? Só estão morando juntos? Por que o mesmo pensamento? Fruto da oração. E como é que eles estão, irmão?
Está um lá na ponta da mesa e o outro lá do outro lado. É assim? Como é que eles estão, irmãos? Mãos dadas, unidos, um com o outro, orando pelo outro. A experiência espiritual. Você pode ter tido a certeza de que era da vontade de Deus que se casasse com esse homem ou mulher. Mas então por que não é feliz? É aquilo que nós falamos. Busque a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. É uma experiência espiritual em primeiro lugar. Depois emocional e depois carnal. E aí fora não. Busca-se a experiência carnal e emocional. E não a espiritual. Então não tem como dar certo. Voltar aqui. Deus definiu o casamento. Leiam para mim o que está escrito aí. O que é definir? Deus definiu o casamento. Deus tomou uma resolução ou um partido. Deus tornou conhecido e expôs as diversas faces ou lado do casamento. Está claro isso aí ou não? Não entenderam? Eu explico mais detalhado. Alguém não entendeu? Então todos entenderam, né? Quando Deus definiu o casamento, Ele o fez com conhecimento de causa. Por quê? Por que Deus fez com conhecimento de causa? O que está escrito ali? Está claro? O Ayrton é torneiro mecânico. Aí ele projeta um grupo de peças e cria. Ele desenha. Você desenha também? Desenha, né? Desenha as peças. Alguém vai lá falar, irmão Ayrton, eu preciso de um equipamento assim, 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 assim. Aí o irmão Ayrton vai e desenha as peças. Depois ele vai no torno e monta as peças, cria as peças. Aí, na montagem, na teoria deu certo. Aí ele entrega as peças, a pessoa vai montar, não dá certo. Quem é que mais conhece das peças? Ele, porque é ele que criou. Ele que desenhou, ele que projetou, ele sabe como funciona. Aí a pessoa leva lá, o irmão fala, não, vamos passar no torno, vamos dar uma desbastadinha aqui e tal. Aí as engrenagens se ajustam perfeitamente. Por que isso? Porque ele criou, ele que sabe como funciona. Então, irmãos, não deu certo o casamento, tem problema no casamento, quem é que sabe o funcionamento do casamento? Deus. Está aí a solução. Tá certo? Continuemos. Sim. Olha lá. Deus definiu da seguinte forma: o casamento é monogâmico. O que é monogamia? Trouxe aí para vocês. Leiam para mim. Eu não gosto muito, o dicionário, eu não gosto muito da palavra macho e palavra fêmea. Eu não gosto. Isso é uma coisa pessoal minha, né? Mas eu trouxe do jeito que está no dicionário. Então, a união exclusiva, no caso do casamento, de uma mulher de um homem e uma única mulher. Isso é casamento monogâmico. Deus não nos foi facultado, autorizado o direito de casarmos com várias mulheres ou homens ao mesmo tempo. Que foto que vocês estão vendo ali? Que imagem que vocês estão vendo ali? Exatamente. Então, o plano original de Deus não é esse. Tá certo? E ali, Deus também definiu o casamento como heterossexual. O que é heterossexual? Que tem relação sexual com pessoa do sexo oposto. Tá? O casamento na mente de Deus não era entre duas mulheres ou entre dois homens, mas entre um homem e uma mulher. Tá? A procriação só é possível com a junção de um homem e uma mulher. Hoje já não é assim. Eu não sei quantos sabem, mas hoje,
por exemplo, a clonagem, não precisa de um homem e uma mulher para fecundar e para nascer uma criança. Os cientistas pegam um fio de cabelo, identificam o DNA e faz uma cópia da pessoa. Hoje já não é assim, tá certo? Hoje também, isso todo mundo sabe porque passa na televisão, não é eu que estou inventando, tá? E existe clínicas e mais clínicas, e no Brasil existe uma clínica de um médico que foi preso há algum tempo atrás por assédio sexual. É uma das maiores e melhores clínicas do mundo de procriação. Artistas vão lá, por exemplo, uma mulher quer ter filho, não quer ter relação sexual, ela vai lá no médico, nesse médico, ou nos médicos que fazem isso, procriação humana. Então, o que ele faz? Ele pega um banco de doador de esperma, pega o esperma do doador e fertiliza no laboratório com o óvulo dela. Fertiliza e põe no útero dela para desenvolver, ela tem filho. Outra coisa, um homem quer ter filhos, mas não quer ter um relacionamento com uma mulher. Ele vai na clínica, o médico tira o esperma dele, pega um óvulo de um banco de doador, fertiliza no laboratório, pega uma mulher, uma barriga de aluguel que eles chamam, pagam para uma mulher, eles pagam, a mulher põe no útero, desenvolve, quando a criança nasce, dá para o homem. Um cantor muito famoso chamado Elton John fez isso, tem 2 filhos assim. Tá certo? Então, já é assim, a ciência faz isso. Hoje, tá? Mas o plano original de Deus era esse aí. Oi. Sim. 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 Exatamente. Agora, isso aqui foi eu que pus. Isso aqui foi eu que pus. Aquilo lá não. O que está escrito ali? Leiam para mim. Fala-se muito sobre ética. O que é ética? Então eu pus ali, ó. A Bíblia é um livro normativo. Normativo vem de norma. O que é norma? O que é norma? Preceito, regra, modelo. Depois é um código. O que é código? Coleção de regras e preceitos. A Bíblia é um livro normativo e um código de ética. O que é ética? Ciência da moral, ou seja, o estudo do caráter da pessoa. As pessoas aí fora não têm ética, e eles pregam sobre ética, mas quem mais prega sobre ética é a Bíblia, que fala sobre caráter. Qual a diferença entre caráter e personalidade? Eu não sabia isso, fui pesquisar para saber. Personalidade é aquilo que marca a sua pessoa. Por exemplo, os cabelos do Ayrton, o penteado dele, o jeito dele, só ele tem, ninguém tem igual. Outra coisa, o olhar do Ayrton marca a personalidade dele, a pessoa dele. A voz do Ayrton marca a pessoa do Ayrton. Ninguém tem a voz igual a ele. Isso são traços da personalidade, da pessoa dele. Outra coisa, a grafia do Ayrton caracteriza ele. Quando alguém vê a letra dele, essa letra é do Ayrton. Pode até ser parecida com outro, mas não existe igual. O andar do Ayrton, ninguém tem um andar igual a ele. Isso caracteriza a pessoa do Ayrton. E caráter, o que é? Caráter é composto pelos hábitos, pela vontade, pelas atitudes da pessoa. Por exemplo, roubar é um mau traço de caráter ou de personalidade? De caráter. Porque roubar está relacionado com atitudes, com hábitos que eu adquiro durante a vida. Então, o que fazer para mudar o caráter?
Só Deus pode transformar o caráter. Mudança de caráter é transformação de caráter, é ética, é ciência da moral. A Bíblia é um livro, um código de regras de moral. Como eu devo me comportar com a minha esposa, como eu devo comportar com meu filho, como eu devo comportar na igreja, como eu devo me comportar com as mulheres, como eu devo me comportar com os homens. É um código de regras, de normas de moral. Deus quer transformar a nossa moral. Deus quer transformar o nosso caráter. E só uma coisa nós vamos levar desse mundo: o nosso caráter transformado à imagem de Deus. Mas quando é que eu transformo o caráter? Aqui e agora. Vivendo, andando, comendo, trabalhando, tomando banho com Deus. Tendo Deus na minha vida 24 horas. Esse andar com Deus vai transformar a minha mente, e as minhas atitudes vão ser um reflexo do meu contato com Ele. Entenderam, queridos? Ficou alguma dúvida? Então, aqui, ó. Outra definição de Deus para o casamento é que Ele é o quê? Vitalício. Eu não vou ler esse texto aqui, ó. O que é vitalício? Para toda a vida. Tá certo? Eu acho lindo uma pessoa completar. Eu completei esse ano 29 anos de casado. Quero chegar aos 50 anos com a minha esposa. Mas eu acho lindo um casal com 50 anos de casado. A irmã Itália, por exemplo, ela ia completar 50 anos, né? Completou com seu pai, né? Exatamente. Que coisa linda, coisa fantástica. Não importa se não ama mais. O que eu devo fazer? Vou contar uma experiência triste que aconteceu com um casal do nosso distrito, lá da igreja do Ouro Verde. Meu amigo e amigo de vocês, já esteve aqui cantando. Ele com ela se casaram, tem 2 filhos que é dela, eles cuidavam. Ele simplesmente chegou na casa dele, arrumou as coisas e falou assim: eu não te amo mais. Eu tentei amar você e os seus filhos, não consegui, estou indo embora. Há solução para esse tipo de problema? Está aqui, ó. Está aqui. Quantas vezes o inimigo já pôs no seu coração que você não ama a sua esposa? Já pôs no meu coração. Quantas vezes? Mas você deve aceitar? Não. Quem tem a solução? Quem pode fazer você amar? Amar, 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 amar. Quem pode fazer? Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte de amor. Ele nos criou, Ele sabe as nossas deficiências como pecadores. Só Ele tem a solução para os nossos problemas. Continuemos. Deus está sempre pronto para salvar o seu casamento. E como o casamento é algo espiritual, você só o salvará de que maneira? Espiritualmente. Deus defendeu o casamento. Tem um texto aqui que eu não vou ler até por causa do tempo. Nesse texto fala sobre Jesus falando veementemente de repudiar a esposa para os fariseus da época. Deus conhece a sua realidade. Ele sabe quão difícil é para você permanecer casado com esse homem ou com essa mulher. Mas Ele também sabe que você tentou a exaustão de maneiras erradas. Experimente pegar a ferramenta certa e você verá que é possível cortar a árvore. Deus tem a solução. Passos práticos para esse caminho. Primeiro passo: faça culto familiar todos os dias da sua casa, com a sua esposa, ore com ela. O culto em família, segundo passo, não substitui a sua devoção pessoal, o seu contato pessoal com Deus. Terceiro passo, dedique tempo para sua esposa e filhos. Eu tenho um casal de amigos que durante muito tempo, esse amigo contou para mim que ele só pensava em trabalhar, não pensava na família. E teve vários problemas, inclusive de saúde. E ele fez um outro plano com Deus. As coisas mudaram em todos os aspectos na vida dele. Então, tempo para a família.
E Deus reservou um tempo para a família. Não reservou? Reservou um tempo na semana para a família, para ficar com a família. Que tempo é esse? O sábado. Não é maravilhoso o sábado, irmãos? Fantástico, com a nossa família, no sábado, conversando, comendo. Eu, às vezes, não tenho tempo de comer junto com a minha filha e com a Irene. Sentar, conversar e comer tranquilo. Tem que comer rápido para ir embora, trabalhar. Aí, no sábado, a gente senta, conversa mais à vontade, depois descansa, depois deita e vai conversar um com o outro. Não é assim? Deus criou isso, Deus que fez isso. Conclusão. Seu casamento, seu lar, sua família tem o quê? Tem ou não tem? Tem. Deus pode restaurar. Agora fala para mim essa imagem aí. É o último slide. Fala para mim. Uma família, o que mais? É para todos verem. Mas por que vocês sabem que são felizes? Estão felizes? Hã? Eles demonstram como? Está sorrindo? Tá, fala para mim o pai. Como é que está o pai? Hã? Sorrindo. E a mãe? E a filha? Tem um detalhe na boca da filha. Tem um detalhe ou não tem? Tem um detalhe na boca da menininha. E o cachorro? Está dando risada? Agora, esse escrito aqui, ó. Leiam para mim. Vocês acreditam nisso? Sim. Tem casos e casos. Mas a maioria dos casos, uma grande porcentagem, tem solução. A sua família pode ser assim. Até o seu cachorro pode ser assim. Olha o cachorro como está. Está ou não está? Eu estudei isso durante mais de meses. Foto por foto. Eu faço isso. Porque senão não tem como eu falar. Senão eu vou ficar preso ao slide. O que vai falar agora? O que vem agora? Não. Eu tenho que dominar. Eu tenho que mentalizar o que eu vou falar. Eu estudo, mentalizo e nem sempre falo o que planejei. Porque o Espírito Santo põe o que eu devo falar. Então, olha como está essa família. Agora eu vou fazer duas perguntas. Primeira pergunta, a sua família é assim? Responda para você. Segundo, a sua família não é assim? Pode ser. Às vezes o resultado não é a curto prazo. O que você tem que fazer? Ter paciência, fé e perseverança. Orar, buscar a Deus. E Ele vai dar a solução para você. Que Deus abençoe a todos nós. É o nosso desejo. Então, lembrando a vocês que amanhã e terça-feira não teremos a programação. Quarta, quinta, sexta e sábado a gente termina a Semana da Família. Vocês estão gostando? Amém. Vocês estão entendendo? Por favor, irmãos, alguém que não tenha a mesma concepção do que nós estamos explicando, continue nos respeitando, porque não é o que eu quero falar, é o que a Bíblia ensina. E eu não quero que ninguém fique magoado, que ninguém fique chocado, que ninguém fique, eu fui na semana de oração, mas só falaram coisas que eu não gosto. Não quero que isso aconteça. Que no sábado nos abracemos. Nós vamos aqui no sábado fazer uma corrente de oração, todo mundo dando a mão, fazendo oração de consagração das famílias. E todos os problemas que você tiver, todos sem exceção, Deus vai resolver. E Ele resolve mesmo. Ele tem 3 maneiras de resolver os nossos problemas e de atender às nossas orações.
Vocês já devem ter ouvido falar isso. A primeira maneira, ele fala assim: está aqui, meu filho, está na hora de você receber, estou dando agora para você. Segunda maneira, ele fala: meu filho, espere um pouco. Terceira maneira, ele fala: não, meu filho, isso não é bom para você, eu não vou dar. Então, vou contar umas experiências para vocês. Eu trabalho com música há 36 anos, completa esse ano. Há 30 anos atrás, 1983, portanto são 30 anos esse ano, eu entrei no estúdio para gravar um CD. Gravamos, não conseguimos lançar, o produtor perdeu a cópia, problema terrível. 1985, fomos com outro produtor adventista, não deu certo também. 1988, fomos com outro produtor, não conseguimos. Levamos 25 anos para lançar um CD. Sempre orando e pedindo a Deus. Outra coisa, quando eu me casei, o plano era ter filho 2 anos depois do casamento. A gente imaginou assim, 2 anos depois a gente tem tudo prontinho, a casa, tudo, toda a estrutura, aí a gente tem filho. Não conseguimos depois de 2 anos. Aí adiamos para mais 2 anos. Não conseguimos. Adiamos para mais 2 anos. Não conseguimos. Adiamos para mais 2 anos. Não conseguimos. Adiamos para mais 2 anos. 9 anos para vir a minha filha. Mas a oração foi respondida. Eu terminei o ensino médio em 1984. Fui para a faculdade em 2009. São 16 anos. Orando e pedindo a Deus: Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Fui tentar fazer teologia, não consegui. Fui tentar fazer psicologia, fui tentar fazer direito. Fiz o que eu pude. Fiquei 16 anos orando e pedindo a Deus. 16 anos depois eu fui para a faculdade e o ano passado eu terminei a faculdade de serviço social. O que eu quero dizer com isso? Algumas orações suas não serão respondidas na hora. Mas Deus vai responder todas elas. Às vezes, você vai precisar esperar um tempo. Espero e desejo que você não precise esperar 25 anos, nem 16 anos, nem 9 anos. Não fique pensando nisso. Cada um é uma experiência. Mas Deus responde. Não teve uma oração que eu fiz que Deus não respondeu. Mas respondeu do jeito dele, mas respondeu. Outra coisa, quando a minha filha era pequena, ela tem hoje 20 anos, mas quando ela tinha 5, 6 anos, ela queria brincar com a faca e com fósforo, e eu nunca deixei. Eu era mau, né, irmãos? Eu era um pai muito mau, eu reconheço, né, irmão? Não dá a faca para a filha brincar, né, irmã? A filha queria brincar com a faca, e eu não dei. Isso é um pai mau, né, irmão? Não dava o fósforo para ela brincar. Irmãos, o que vocês acham, como pais racionais, vocês acham que poderia acontecer com uma criança de 5 anos, de 4 anos, brincando com a faca amolada? A faca que a mãe cortava as coisas, as verduras, lá na cozinha. Essa semana passou uma matéria na TV, nos Estados Unidos. O pai deu um rifle para um menino de 5 anos. O meu primeiro rifle, chama lá nos Estados Unidos. Ele deu um tiro na irmãzinha de 2 anos. Por que Deus fala assim? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Lá nos Estados Unidos é permitido, e eles fazem, na região onde mora essa família, eu vi essa reportagem também, eles fazem rifles de verdade para criança, até colorido. E dá tiro de verdade. Dá tiro de verdade. E o pai comprou 5 anos a criança, matou a irmãzinha de 2 anos. Ele não está inventando, passou na televisão, irmãos. Passou uma reportagem. Um absurdo. Por que Deus fala, não, isso eu não vou te dar? Porque Deus é mau, né, irmãos? Porque Deus não gosta da gente, né? A gente pede uma coisa, quer receber e Deus não dá. Por que Ele não dá? Por quê? Deus, não, isso é um texto do Espírito de Profecia, não deixa de dar para você nada que vai te trazer felicidade eterna. Mas Ele só não dá
aquilo que vai te fazer infeliz aqui e vai te fechar as portas da felicidade eterna. É isso. Que Deus nos... Pois não. Sim. Exatamente. E a senhora fez muito bem, né, irmã? Exatamente. Exatamente. Então Deus não dá aquilo que não vai ser bom para nós. E Ele conhece. Que Deus nos abençoe, é o nosso desejo. Amém.